A gente trabalha na Itaipu, né, com a fauna por vários motivos. E um dos motivos é que a fauna circule melhor aqui pela região, né? Que a gente consiga que elas cumpram seus serviços aqui ecológicos, né, nas matas da região e fora delas. Né? Então que toda a região tenha uma biodiversidade circulando. E uma das grandes formas de fazer essa permissão, né, fazer com que a fauna continue circulando e a biodiversidade continue fluindo aqui, são esses corredores de mata restaurada. Foi a proposta do Corredor Ecológico Santa Maria? Fazer a conexão entre a RPPN da Santa Maria, a RPPN é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é uma classificação de unidade de conservação, com a faixa de proteção do reservatório da Itaipu e o Parque Nacional do Iguaçu. Não adianta eu ter um parque nacional tão importante, tão magnífico quanto o Iguaçu, se ele for fechado, se ele não se relacionar com os municípios, se ele não tiver trilha e acesso para tudo que é lugar do parque, porque senão você não tem conservação. Os parques nacionais, a filosofia de um parque nacional vem do sentido que ele seja usado. Então a ideia lá no início do corredor, para que serve isso, né? Para que queremos esse corredor? A gente quer um corredor para, primeiro, quebrar esse isolamento do parque. O parque era uma ilha de floresta ali cercada de soja por todos os lados. E a gente ter a conectividade do parque com outras áreas, outros fragmentos próximos aqui, que era a RPPN e a faixa de proteção e o refúgio da Itaipu, e permitir que o fluxo genético, o fluxo gênico transite. Então a troca de material genético entre essas áreas enriquece todas elas, né? Então você tinha uma área lá fechada com várias espécies lá dentro, mas que ela não tinha contato com outras, com o tempo essas espécies perder força genética, se tornar mais frágeis geneticamente. Então essa possibilidade de trocar material genético, receber material de fora e essa fonte que é o parque, poder transmitir esse material para outras áreas, é o sonho, né? Isso aconteceu aqui, está acontecendo. Esse corredor dá a opção do animal ou ir para a área protegida da Itaipu ou ir para a área protegida do Parque Nacional do Iguaçu. Então a gente dá uma opção melhor e mais segura para o animal que a gente vai reintroduzir e soltar aqui na região, o animal que a gente tratou. Quando a gente fala de corredor de biodiversidade, a gente está falando de um instrumento de planejamento territorial, que é diferente, por exemplo, do que quando a gente fala de corredor ecológico. O corredor ecológico é um instrumento de ordenamento de território. Ele intervém no território, ou seja, ele é criado por um instrumento legal e essa criação desenvolve ações de intervenção direta no território. O corredor de biodiversidade já não, ele tem um viés de planejamento de território, ou seja, de conciliação de desenvolvimento com conservação. Isso é muito gratificante, saber que a gente tem essa importância toda e que o corredor hoje entender que não é só a área seca que passa por dentro da fazenda, mas sim todas as APPs de todos os lindeiros que estão aqui, que fazem margem ao corredor, todos os proprietários de propriedades rurais que têm áreas de preservação ambiental também fazem parte do corredor. O corredor não está só dentro da Fazenda Santa Maria, o corredor ele se estende por muitas outras propriedades e isso é resultado de muita parceria, muito trabalho, muito esforço para conscientizar todos os envolvidos e proprietários rurais da importância que o ganho não é imediato, o ganho é a longo prazo, o ganho é pela natureza. O como fazer, a prática do dia a dia, muitas coisas eu aprendi aqui com as pessoas no campo, né? Com o pessoal do Parque Nacional, com o pessoal do IAP, com o pessoal da Itaipu no dia a dia que tinha gente. Cara, eu chegava aqui de manhã com saber e saía daqui com outro saber. Então hoje falar disso, 20 anos depois, é falar com consistência. É falar do que está aí, para provar que é possível fazer e de que não é, do ponto de vista político, né, olhando o meu lado como gestor público,
que as ações não têm que ser necessariamente pensando nas próximas eleições, mas pensando nas próximas gerações. Um orgulho muito grande para a gente ver hoje árvores de mais de 10, 15 metros de altura, com um diâmetro de mais de metro. Então isso é uma realidade. Hoje está aí passarinhos que nunca apareciam estão aí de volta. Então é importante que seja continuado e feito estudos. Hoje a gente sabe que já as universidades aqui de Foz do Iguaçu já fizeram estudos aqui, já foi constatado várias espécies animais que já estão utilizando esse corredor. Manter isso, essa preservação que é tão importante, e trabalhar agora muito forte o monitoramento das espécies, da fauna. Eu vejo assim o corredor Santa Maria como um campo aberto, um laboratório